Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Bom, nesse episódio novo do podcast Almoxarifado de Crimes, nós contamos hoje com 2 policiais civis aqui, que é um prazer para mim receber eles, que eu trabalho há muito tempo, faço muitas reportagens com os meninos, e nós vamos falar de um caso que marcou muito a história de Bagé, que foi a morte de um tradicionalista, que era presidente, né? Ele era coordenador da 18ª Região Tradicionalista na época, e era conselheiro também do MTG, que é o MTG é um movimento tradicionalista gaúcho, que é muito conhecido, que as pessoas fazem parte, que são famílias que fazem parte. E foi a morte do Gilberto Bittencourt Silveira. Na época, ele tinha 48 anos, né? Ele foi morto, na verdade, foi um latrocínio, né? No ano de 2018, lá no dia 30 de janeiro. E o que aconteceu com o Gilberto foi uma gama de acontecimentos, assim, que levou uma investigação bem grande da época, né? Da DEFREC, que era a Delegacia de Furtos, Roubos, né, entorpecentes, que hoje é a DRACO, né, que é de repressão às organizações criminosas, ações e organizações criminosas, que é uma delegacia que engloba toda essa parte da investigação dos grandes, né, das grandes facções, dos grandes grupos criminosos. E o Gilberto, o que aconteceu na época, assim, o crime que aconteceu com ele foi morto, né, no cartódromo, foi encontrado o corpo dele no cartódromo pela brigada. Na época, teve um preso no momento, que foi a pessoa que tinha matado ele ali. E o Gilberto, ele tinha uma história muito grande com o Bagé, assim. Eu tinha entrevistado o Gilberto várias vezes, por questões assim, por ele ser presidente do MTG, por ele ter, né, representar muito dentro do movimento tradicionalista. Então, quando ele foi morto, que ele foi morto com requintes de crueldade, né, por um latrocínio, e a gente ficou muito chocado. Então, vou conversar um pouquinho com o Guilherme Madruga, que é lá da DRACO hoje, e com o Moisés Rodrigues. Aí, guris, me contem um pouquinho, assim, como foi essa investigação, como vocês chegaram, né, que depois teve 6 prisões nesse caso. Na época, eu lembro que foi um envolvimento bem grande, e é um prazer ter vocês aqui. Certo. Boa tarde, Rochelle. O colega Moisés aí já há anos, ombreando aí lado a lado. 12 anos, acho. Juntos lá na antiga DEFREC, hoje DRACO. Dentre esse caso aí tradicionalista, um caso que marcou bastante a nossa cidade, dentre outros. Um caso que foi de grande repercussão por ser comandado de dentro de um presídio, onde os presos não deveriam nem ter acesso, e onde nós sabemos já que desde a época 2018 até hoje, 2024, só vem piorando. Então nós temos esse preso mesmo aí. Em 2018 ele coordenou praticamente esse latrocínio, coordenou sequestros, dentre outros roubos, e até hoje ele ainda coordena várias ações em nossa cidade. Então, para nós estarmos aqui hoje comentando casos que nós, praticamente junto com a Brigada Militar, uma grande parceira nas investigações, com o pessoal da inteligência, que sempre vem lado a lado, posso dizer que todos os trabalhos, desde que estou na DRACO, junto com Moisés, foram junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal, entre todos os órgãos de segurança da cidade. E esse caso aí, de grande repercussão, foi a Operação Sentinela, não deixa de ser isso. Foi um caso onde todos da DRACO, nossa investigação, que desde a época, como eu mexo com o pessoal, é uma investigação antiga, para não dizer já de pessoas já de mais idades na cidade, onde todos os colegas que trabalham lá já estão há vários anos na polícia e trabalhando juntos e se dedicam ainda hoje. Hoje, praticamente, estamos aqui. O colega Moisés praticamente está sem almoço, estava trabalhando na rua, onde viemos de um flagrante. É sempre assim, nossa né? investigação da DRACO lá, que estava trabalhando até agora. Então eu digo, passar a palavra para o Moisés, mas vamos falar desse caso aí, grande repercussão, um caso assim,
Mas sem querer te interromper e já interrompendo, tá? Tu falaste sobre a questão de ter um apenado de dentro do sistema prisional, tá? E por mais que a gente já esteja ombreando aí há pelo menos 12, 13, 14 anos juntos na mesma delegacia, até para o pessoal da tua audiência também, né, se dá conta que isso não passa, né, ao léu pelo nosso pensamento enquanto polícia de já estar acostumado e trabalhando. E no que eu me refiro, tá? Quanto ao fato de as pessoas estranhas nos questionam muito, né, a respeito de dizer assim, tá, mas parei só um pouquinho, o cara tá preso. Como que ele consegue, né? Tá? Bom, aí são várias possibilidades, né, formas e jeitos, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem a tecnologia, né, que poderia de alguma maneira fazer com que o sinal, por exemplo, vamos falar de uma questão só do telefone não está funcionando, mas existem outras coisas e não nos diz respeito, né? Sim. Falar sobre isso, mas o fato é, né, que não dá para deixar de dizer e nem perder a oportunidade que a Polícia Civil acaba sempre fazendo um baita de um retrabalho. Tá? Eu vou falar do nosso campo, né? Já está lá preso, né? Era para estar coibido de fazer qualquer coisa. A partir desse momento, então, assim, ó, menos este, vamos passar a este e aquele vamos trabalhar o resto. Não, a polícia como é que trabalha? Né? O Guilherme sabe tanto quanto, ou até mais. Né? A gente vai ter que trabalhar neste, naquele outro e continuar trabalhando em cima do que está preso. Sim. Dentro da grande escola. Porque ele segue envolvido, né, dentro dos crimes, cometendo crimes aqui. E tu me desculpa te interromper, mas é o tipo de coisa que eu até hoje, passados 12 anos já trabalhando, pelo menos nesse time de frente aí, que é a Draco, a Defrec anteriormente, não dá para deixar de falar. Né? A gente pode até acostumar que certas coisas aconteçam, mas assim, a deixar passar essa oportunidade de dizer que até nós nos estranha, não dá. Não dá, é verdade. É verdade. Não, e o caso do Gilberto foi bem assim, foi coordenado por dentro do presídio, né? Dentro lá, ele estava preso em Pelotas, eu acho, na época, o apenado, e ele conseguiu mandar uma pessoa aqui, porque tinha um envolvimento, tinha uma mulher também. Me conta mais ou menos os meandros, assim. Do Gilberto começa anteriormente ao latrocínio. Não era o Gilberto, vamos dizer que era a vítima, talvez foi a oportunidade que causou aquilo. Por quê? Da onde vem o latrocínio do Gilberto? O latrocínio do Gilberto começa num simples tráfico de entorpecente, onde a polícia prende e as pessoas às vezes acham, era só uma droga, é só um usuário, é só aquilo. Começou com uma pessoa, que vamos dizer no nosso linguajar, que a pessoa que fez o push, vamos dizer, para o latrocínio do Gilberto era uma simples usuária de droga no início, onde começou a usar, começou a dever para o traficante, após várias vezes devendo, entrou para o mundo do tráfico. Isto é uma cadeia onde ela ficou refém desse traficante, que ela teria que pagar como tantos outros pagaram com a vida. Olha hoje, 2024, o nosso índice de homicídio na cidade de Bagé elevou bastante esse ano. Muito. Mas se analisarmos todas as vítimas, 90% foram ligações com o tráfico. São pessoas que estavam traficando para este mesmo preso e que foram mortos porque estavam devendo ou porque não queriam mais trabalhar para ele. Nossa, então essa pessoa ainda consegue coordenar ainda tudo aqui fora, né? Então eu digo, o caso do Gilberto, o Moisés, muito bem feito, fez na oportunidade as oitivas, foi no escritório, verificou, foi a Candiota buscar pessoas para ouvir onde tinham mensagens em telefones, que com autorização judicial a gente conseguiu quebrar e identificar todos os participantes. Nesta oportunidade, nós já tínhamos um simples tráfico, que uma pessoa estava devendo. Quando ela estava devendo, era R$2.000 só para o traficante. E o traficante disse, eu preciso que tu pague. E sabia que ela estava tendo um relacionamento com o Gilberto. Uma pessoa que era de nome na cidade, que tinha um escritório, que trabalhava de contador, se não me falta a memória. Que ele estava por receber ou não uma parte que essa pessoa mentiu, porque ele ajudava. A pessoa que fez o push para o Gilberto era uma pessoa que ele ajudava para pagar o leite das crianças. Ele dava R$100 por semana, 200, sem fazer programa, sem nada, sem ficar com a pessoa, para simplesmente ajudar o leite da criança. E esta pessoa, sabendo que ele tinha um pouco mais de dinheiro, falou, eu vou te pagar. A pessoa que eu estou me relacionando vai receber uma ação e eu vou ter o dinheiro. A partir daí, de dentro da cadeia, esta pessoa começou a montar um plano, onde pegou a sua namorada, que estava na rua, e colocou a namorada, junto com essa outra moça, a fazer um programa.
Sim. Onde eles foram com os amigos, mais pessoas juntos fizeram, e a partir dali começaram a ter o contato com o tradicionalista. Tá? Neste momento, passou alguns dias, alguns meses, seguiram fazendo programa, e em certa oportunidade, ele chama essa moça e diz: o fulano quer, nem era, botaram o nome de outra moça. Uhum. Tá? A X quer fazer um programa e vamos marcar para o dia 29. Tá. Não conseguiram fazer o dia 29. Marcaram para o dia 30. De se encontrar lá no cartódromo. Não. Marcaram outro para fazer local. um programa. Tá. Um programa simples, um encontro. Ele estava na oportunidade solteiro, tinha separado. Sim. E tinha um simples encontro. Após isso, a pessoa essa que ele auxiliava, que sabia tudo, que devia para o traficante, marca um encontro e depois se arrepende, tenta não ir no primeiro momento. Que ela sentiu. Tenta marcar para o dia 31, porque ela não poderia ir, porque ela tinha um filho e não tinha com quem deixar. Mas, já de dentro da cadeia, o preso já com todo o plano, já com a execução, diz para ela: tem outra moça que quer ir. E dá o nome de uma moça que existia, mas não iria. E quem usa o celular dela de dentro do presídio, se apresenta como ela, era o preso. Quem conversa com o Gilberto não foi uma moça, foi o próprio preso se passando por outro. Nossa. Onde marcam um encontro naquela noite, após chegar um carro com uma pessoa que veio de outra cidade, um carro roubado, para fazer a execução, junto com outros. Ele já 2. tinha sido chamado para execução mesmo. Era para. Na verdade, não era para matar. Era para fazer um roubo, ir. Se o Moisés, não é falta de memória, foi até o escritório, ir até o escritório onde estaria o dinheiro. Pegar o dinheiro. Só que não havia dinheiro. Havia uma mentira, certo? Aí decorre já 6 anos, pelo menos, 6, 7 anos. Isso. O fato em si, né? Uhum. Mas eu não sei se o tempo vai acabar dando. Não tem problema. Vai fazendo um comentário outro, né? Capaz, vamos Só falando. Que, imagina, né? O cara era benevolente nessa relação de conhecimento que tinha com uma das autoras, vamos dizer assim, né? Copartícipe, né? A JD, vamos dizer assim. Isso. Né? E tudo começou pelo fato dela ser uma usuária. Né? Como se diz, e as pessoas, a sociedade, melhor dizendo, tem essa mania de querer minimizar as coisas, né? E aí eu me recordo brevemente de uma palestra que a gente acaba dando, vai numa escola, fala alguma coisa e outra, né? E tem uma frase que me perguntaram, né? E eu disse: não, é muito fácil. Eu digo qual é a frase. Tá, mas e como é que se resolve o problema do tráfico? Né? Aí nós vamos fazer aquela correlação entre a questão da aposta entorpecente e a questão do tráfico, né? A aposta entorpecente como sendo uma coisa mínima, um relax social, alguma coisa, e o tráfico é aquela barbaridade, né? Eu não estou entrando aqui no campo de valores, né? Mas só que a sociedade em si não se dá conta do óbvio, muito batido até depois do filme Tropa de Elite, né? Sim. Tá? Que só existe o tráfico por quê? Porque existe o usuário. E toda essa situação aqui que o Guilherme relatou até então, ela se dá exclusivamente, por causa da principalmente pela questão do simples usuário. O simples usuário, o que aconteceu? Devia R$2.000, alguma coisa assim nesse sentido. Tá? E a pessoa que era favorecida por essa pessoa, vamos dizer assim, benevolente, a vítima, que a ajudava, e muitas vezes, e aqui não está se falando de favor de qualquer tipo, sequer sexual, sim, tá? sim. Ajudava porque era uma pessoa de bom coração. De bom coração. Tá? Fez com que essa pessoa que era ajudada passasse a ter agido dessa maneira, de ter colocado ele numa situação de Sim, ele morte. acabou sendo a vítima fatal, né, de uma maneira horrível. Né? Praticamente essa pessoa vendeu a dívida. Vendeu, tenho, para ti não me dever mais. É muito comum isso, a gente fala muito hoje. Quando uma pessoa é presa, do sexo masculino, que é casado, a pessoa que fica na rua, sua companheira vai entrar para o tráfico. Isso é comum. Por quê? Comum. Porque a pessoa ficou devendo um valor e vai ter que botar alguém na rua a trabalhar. Então foi o caso, na oportunidade, Moisés, tu lembra bastante, que esta pessoa ficou devendo e quando até foi localizada e durante os depoimentos, tudo, juntando tudo que nós tínhamos já de materialidade, ela veio a confirmar, veio ao nosso encontro e confirmou os fatos. Por quê? Na oportunidade, se ele tivesse o tal do dinheiro, não teria mais dívida. A dívida seria cancelada. Sim. Tanto que, durante as investigações, o preso, após a morte, trata como a preocupação do preso não foi que ele foi morto, porque num primeiro momento não era para matar, era para ser um assalto. Tá? Só que a crueldade e como é que eu vou explicar para vocês a cabeça desse preso, tem um áudio que ele diz para ela: eu tive um prejuízo.
eu perdi um carro que eu paguei R$2.000 que era roubado e um revólver 38 que ele colocou fora. Ele, em momento algum, Ele pensou na vida. pensou na vida. Mataram um pai, mataram uma pessoa. Não, ele diz claramente, olha o prejuízo que eu tive com isso. Eu perdi um carro de R$2.500, R$2.000, eu não recordo, que era roubado, que foi roubado, se eu não me engano, em Porto Alegre, e no dia 29, um dia antes, chegou a Bagé, junto com um dos autores. Esse autor de Porto Alegre, com uma vasta ficha criminal, que veio para fazer o assalto. Não, e era um rapaz bem novo, né? Na época, acho que era 20 anos. Ele veio. 40 e poucos anos também. Para vocês terem uma ideia, um dos participantes, após isso, que depois foi identificado, participou também de um sequestro na cidade. Ou seja, o mesmo preso que organizou esse latrocínio, organizou sequestro, dentre outras. E o pessoal é todo o mesmo. Praticamente ele utilizava. O pessoal saía da cadeia e seguia trabalhando para ele. Sim. E todos num crime grave. É o caso do Gilberto, assim, o que mais me chocou na época, quando ele foi encontrado o corpo dele, a brigada conversou com a gente ali, né, no momento. Eu até cheguei perto, assim, foi uma cena bem chocante, assim. Olha, que nem eu digo, né, vocês estão há muito tempo e eu também venho acompanhando há quanto tempo junto. Eu estou mais de 15 anos fazendo a polícia, né, fazendo a parte da segurança no jornal, então eu acompanho muitos desses casos. Sim. E tem casos que acabam chocando a gente pela maneira do que é feito, né. O corpo do Gilberto foi encontrado, assim, ele tava sem roupa, né, tava atrás de um banco do carro, assim. Atrás do banco. Atrás do banco do carro, caído. E, Melhor, no banco traseiro. no banco traseiro, com a cabeça para baixo, assim, né? E ele tava amarrado, as mãos para trás. Quase que caído ao Isso. solo. Isso. Tá? O rosto, né, caído para fora Meio, do carro. isso, assim, né? pro lado. E com lacres. Os lacres, aqueles tipo enforca-gato nas mãos atrás, né? Acho que tava para trás, as mãos dele. E ele todo amarrado e levou um tiro na nuca, né? Foi uma coisa... Não, foi no rosto. Foi no rosto? O que aconteceu, Rogério? Ai, Foi que marcado um horror. encontro com ele próximo à Praça do Colégio Bradesco. Tá? Ali, a pessoa que marcou o encontro foi o próprio preso, se passando por uma mulher que iria se encontrar Com ele. mensagens. Por mensagens de WhatsApp. A pessoa que iria, que era essa, como diz o colega, que já mantinha um contato com ele, que ele auxiliava, não foi. Não conseguiu deixar Foi o filho uma para outra ele, mulher. E passou o contato para uma segunda pessoa que já fazia programas junto com ela, que era a mulher do preso. Essa mulher do preso passa o contato do tradicionalista para o preso. E nesse momento, no dia anterior, o preso começa a marcar o contato como sendo uma mulher. Então, para combinar com ele. Exatamente. Por volta de 20h30, o tradicionalista sai do escritório, 21 horas vai até a casa de um parente, toma um banho, se arruma, 21h20, 21h30, encosta o seu carro próximo à Escola Bradesco. A partir dali, ele estava esperando uma moça. Só que a moça nunca iria chegar, porque ela estava presa. Era o preso. E quem chegou? Esse rapaz que no dia 29 traz um carro roubado, junto com outros 2 participantes de um bairro da nossa cidade. Descem do carro, rendem o tradicionalista, o jogam para o banco de trás e colocam os lacres, umas algemas, nele. Um dos carros, que era um Ford Ka roubado, segue e vai atrás do Moisés, até na oportunidade coletou as imagens de vários locais, onde pega o carro do tradicionalista, que se eu não me engano era uma As câmeras de vídeo monitoramento. Exatamente, exato. E o carro atrás com o participante. Quando eles chegam lá no cartódromo, provavelmente o pessoal algemado com medo de morrer, uma reação normal, tenta reagir ou tenta fugir. O rapaz esse que estava dirigindo o carro dele, simplesmente dá um tiro no rosto dele, onde ele veio a cair morto. Sobem no carro, tentam sair, a porta do motorista fica aberta, do carro da vítima, e eles fogem pelo cartódromo num Ford Ka, pelo meio do campo. Tá. Arrebentam o cárter do carro, pegam embaixo de umas pedras. Pegou em alguma coisa que até eles mesmos não souberam responder o que era. Se era um barranco, se era uma árvore, uma pedra. Claro, foram correndo, assim. não viram. E os 3 abandonam correndo. Esse rapaz se perde, que era da Pelotas. Porque ele não conhecia. Não era daqui, os outros 2 conseguem fugir na oportunidade. Foi ali perto do cartódromo, acho que ele entrou ali para aquele bairro, ele né? entrou para lado da tela do cartódromo. Na oportunidade, nós nos fazíamos presente junto com a Brigada Militar, onde fazíamos buscas ali no local. Nós fomos acionados minutos após o crime, a toda a nossa investigação, e fomos para o local. Alguns colegas ficaram acompanhando a perícia e outros em buscas. E a Brigada Militar logra isto e prende o Rafael, que era um dos presos em flagrante. Esse foi em flagrante. Exatamente, flagrante delito, preso, confessa o crime. Diz que ele iria roubar um carro
estava na cidade. Ele ia levar o carro do Gilberto. Ele ia levar. Na oportunidade, ele fala num primeiro momento. E ele estaria sozinho. Não deu certo, ele pegou e fugiu. Uma frase, Guilherme, uma frase que não me sai da cabeça. Esse algoz aí, quando ele é perguntado, né, do porquê que ele teria vindo para Bagé, a frase que nunca me saiu da cabeça: vim tentar a sorte em Bagé. Exatamente o que ele falou. Imagina o tipo de sorte que esse tipo de pessoa se propõe. Matar outra pessoa. Sem lenço, sem documento, vem para uma cidade completamente diferente, né? Tentar a sorte. Né? E ele tava num local junto com esses outros dois que eram de Bagé. No primeiro, ele estava provavelmente na casa deles. Num primeiro momento, ele, como diz o Moisés, ele falou: vim tentar a sorte, fazer alguns roubos na cidade. Hoje a nossa cidade tem uma peculiaridade muito grande. O pessoal de fora vinha muito para cá para começar a traficar. O traficante dentro da cadeia deixava ele sem lenço, sem documento em qualquer endereço. E para ele se manter, ele fazia roubos. Esse foi vários. Teve vários. Nós temos casos também, aqui de um rapaz perto da Coab que tomou um tiro no rosto e até hoje ele ficou problema num braço e com o rosto deficiente, infelizmente. E eu digo, ninguém procurou ele para saber da saúde, para ajudar, mas os que foram presos foram procurar os direitos humanos, porque foram presos na oportunidade. A vítima nunca foi procurada. Um caso que também nos causou foi de bastante, repercussão, e nos causou bastante dor, vamos dizer assim, com a vítima, né? Comoção. Isso aí, Moisés, perfeito. Então, esse caso, voltando ao tradicionalista, um deles foge e não consegue sair do mato. Esse guri que tu citou aí, se eu não me engano, ele teve redução óssea no braço. Tá? Exato. Imagina que o braço dele ficou reduzido. Tá? Porque ele levou um tiro. A 2/3 do braço, né? Muita gente vê até o lado poético da coisa. Tu vê um filme, né, de policial, aí o cara toma um tiro, né, tá deitado na maca, dá tempo de olhar pra namorada, dar um beijo e dizer que vou ficar muito bem, amor. Não é assim. A vida real é totalmente diferente. Um tiro de 38 que foi dado no braço desse rapaz, ele teve várias vezes conversando conosco lá na delegacia, tá? É assim, é triste de ver, né? Eu acho que aqui já não é mais época nem tempo das pessoas que tinham aquela problema de paralisia infantil, que ficava todo deformado o braço, né? O cara tinha um braço perfeito e tudo mais, e essa parte do braço se reduziu a 2/3. Imagina, redução não teve o que fazer. Não tem mais o que fazer, é uma vida que é totalmente modificada por causa do crime, né? Por causa Assim, a pessoa que não vive a atividade policial, e obviamente, né? Claro. Tem o padeiro, o carpinteiro, né? As várias profissões, coisa e tal. Mas muitas das coisas que se referem à polícia, as pessoas têm a tendência de romantizar, né? Como a questão, como eu falei anteriormente, da posse de entorpecente do tráfico, né? Do aluno que um dia me perguntou e disse assim: tá, mas e como é que se resolve isso? Né? Digo, simples. Né? A sociedade tomando consciência de que droga é droga e que não serve. E não servindo, não tendo quem consuma, obviamente não tem quem venda. O tráfico. Exato. É a demanda e o resultado é sempre prejudicial para a comunidade, né, para todo mundo. Sim. Voltando na prisão dele, quando ele disse que veio tentar a sorte aqui, Rogério, nós seguimos as investigações. Porque para ele estava resolvido. O rapaz veio de Pelotas, veio fazer um assalto, matou, latrocínio, está tudo resolvido. Nós seguimos as investigações, tanto que no dia posterior, nós já tínhamos... E ele falou que ele teria vindo a mando de alguém? Não. Na verdade, ele vinha sozinho, vinha fazer um roubo, tentar a sorte. Ele reagiu, eu acabei dando um tiro, perdi a arma, não achei e não consegui levar no carro. Foi o que ele disse, me perdi na cidade. A nossa delegacia, como já de costume, o pessoal da investigação já na noite, junto com o setor da inteligência da Brigada Militar, verificou que a história dele não batia. Até o meio-dia do dia posterior, nós já tínhamos a ligação de um preso. E já sabíamos que no mínimo 3 pessoas participaram num primeiro momento do fato. Que eram 3 homens que estavam com o carro, porque nós achamos abandonado, com as imagens que foram conseguidas na madrugada, coletadas todas na madrugada, nós já tínhamos isso aí. Tá? Após isso, seguimos verificando e achamos essa pessoa que fez, praticamente como digo no linguajar, fez o push. E a partir dali, seguimos a namorada do preso e conseguimos, vamos dizer, desatar todo o novelo desse caso, que foi bem complexo. Onde elas confessaram que deviam o caso, que não existia dinheiro, que ela mentiu que ele ia receber um dinheiro que iria dar dinheiro para ela. Quando o preso soube disso, vou fazer o assalto. Claro. Entendeu?
Ela mentiu e acabou prejudicando a pessoa que ajudava ela, né? Porque no momento que ela disse que ele iria receber, se pegasse o dinheiro, a dívida de R$2.000 dela estava quitada. Como eu digo, ele perdeu a vida por R$2.000 que uma pessoa da relação dele estava devendo de droga. Uma pessoa que ele ajudava. Exato. Como a droga afeta uma pessoa que não tinha relação nenhuma com o tráfico, não era usuário, não era nada. Mas, por ter uma relação com uma pessoa traficante e contar talvez partes da vida, ou ela saber o dia a dia dele, acabou levando ele à morte. Então, muito triste isso, muito né? Muito chocante. A gente fica muito apavorado, assim, com uma pessoa... O Gilberto, ele era muito querido pela comunidade, assim. Por ele fazer parte do movimento tradicionalista, depois até fizeram muitas homenagens para ele dentro dos CTGs, em Bagé. Um movimento tradicionalista. Depois entrou uma presidente, né? Uma conselheira daqui de Bagé. Exato. E ela fez um... Eu me lembro que a gente foi lá para ver, assim, eles fizeram uma apresentação... Tudo, assim, em homenagem a ele, por ele ser uma pessoa muito querida. E ele acabou se envolvendo num crime que a gente... Quando teve o desfecho que vocês, né, publicaram, mandaram para nós a investigação, a gente ficou chocado em saber que, novamente, um preso, né, fez tudo isso por causa do tráfico de drogas. Tu imagina uma pessoa que nem tinha envolvimento com o tráfico, né? E se verificarmos, Rochelle, essas duas moças que estavam na oportunidade na rua, que tinham um relacionamento, que conversavam com o Gilberto, as duas ligavam, não, nós não sabemos nada, nós simplesmente falamos, marcamos o encontro. E sabia, o preso tinha ciúmes, porque uma delas era a namorada dele, tinha ciúmes e queria saber, para ele falar com o Gilberto. Na verdade, ele não queria falar, ele queria fazer o push para fazer o roubo. E no fim... Exatamente. Tanto que os outros 2 participantes que não foram presos no primeiro dia em flagrante, na oportunidade, a nossa delegacia representou pela prisão preventiva. Isso que eu ia perguntar. Quantas pessoas depois, como é que vocês chegaram aos outros autores? No segundo dia, nós já tínhamos o mandante. Tá. Porque um dos telefones que fez, vamos dizer, que se passava por uma moça, nós já tínhamos na nossa, vamos dizer, banco de dados da delegacia, que era de um preso que comanda a nossa região. Na oportunidade, tinha mais de 50%, vamos dizer, dos pontos de tráfico da cidade, era dele. De dentro do presídio, ele comandava, na oportunidade, preso em Pelotas, onde tinha mais acesso. Depois foi removido para um presídio de alta segurança, onde está até atualmente. Mas, infelizmente, mesmo assim, ainda segue coordenando o tráfico e várias ações criminosas. E a partir daqueles telefones, nós chegamos às outras pessoas. Com autorizações judiciais, de análise de telefones, de redes sociais, começamos a ligação entre tudo que aconteceu. Imagens, vendo quem andou no carro, quem desceu, os que fugiram. Chegamos à identificação de 6 pessoas. Dentre elas... E tinha gente em Candiota também, que o Moisés foi a Candiota? Na verdade, em Candiota tinha uma pessoa que trabalhava, que foi uma testemunha do fato. Moisés até pode clarear mais, se recordar, devido ao lapso temporal. Mas é uma pessoa que foi testemunha, não foi, Moisés? Que nos chegou e nos deu praticamente... levou a outra pessoa. Exatamente isso. Agora, eu gosto muito do comentário dessa experiência de vida que a gente tem, né? Eu costumo dizer o seguinte, que independente da gente, nós sermos policiais, né? Antes de tudo e qualquer coisa, somos seres humanos, tá? Talvez com uma carapaça maior, né? Com um escudo de tanto enxergar. Tanta coisa ruim, né? Já está, vamos dizer assim, um pouquinho vacinado com as coisas, né? Mas até aqui eu já vou aproveitar para fazer um outro comentário, tá? Que eu acho por demais importante esse canal, né? E falar o seguinte, ó, eu não fico admirado com o cara chefe de facção ou não, ou presidiário, entre aspas, concursado, tá? Que está lá por muitos anos. E no caso desse aí, que é 200 e poucos anos, 300 anos, mais ou menos, eu não me admiro dele estar lá dentro e estar engendrando tudo isso. Está maquinando tudo isso. Tá? Ele está lá dentro e está pensando no sequestro, no assalto, no roubo, no tráfico. Dele, eu não me admiro. Sim. Tá? Eu ainda continuo sendo esse ser meio anormal de ficar pensando no cara, como é que ele pode estar preso, tá lá dentro e fazendo tudo isso. Tá? Mas a minha admiração agora é outra coisa. Né? Eu não me admiro dele, marginal, criminoso, infrator, dê o nome que se queira dar, malfeitor, tá? Tá lá com seus 300 anos, 200 anos, né? Já sabe que não já sabe que não vai sair, não vai mudar. Rochelle.
E aqui vai o nosso recado. Eu fico profundamente admirado com o jovem que não se espelha mais no professor, É verdade. que não se espelha no médico, no jornalista, no policial, tá? Em qualquer profissão, o sapateiro, o carpinteiro, o pedreiro, o bom profissional, seja em que área for. Não. Esse estereótipo de hoje em dia, do correntão, a calça caindo, eu não estou aqui, cada um tem o seu tempo de vida, mas o que acontece? Aí esse garoto vai lá, esse menino vai lá, adolescente muitas vezes com seus 14 anos, já aprendemos, né? Sim. 13, 14, sim. 15 anos de idade, e o cara simplesmente, daqui a pouco, começa a debutar na vida criminal. Com essa idade. Qual é o futuro dessa criatura? É o que eu te pergunto. É só fazer parte da Tá? facção. Né? Eu não me admiro, voltando, a ele, que está lá faccionado, 200, 300 anos. Eu me admiro do menino, garoto que está começando a vida. E que entrou nessa. E que está entrando nessa. E aí, mais, né? Esses aí já prenderam a mulher, a amante, a segunda, a terceira, a quarta amante, a visitante, essa, aquela outra, né? E depois prendem o tio, a tia, que aí vai ser num outro caso, quem sabe a gente visite novamente para falar sobre outras coisas, tá? E prende a mãe. A mãe? Sim, a mãe. Nossa. E o pai, e o tio e todo mundo mais. Envolve todo mundo. Tá? E o caso do Gilberto foi isso, né? Aconteceu de ter 6 pessoas envolvidas. Como eu digo, jovens. Sim, o que aparentemente no primeiro momento, né, era somente o caso resolvido, né? Infelizmente Tava a vítima ali, morto. né, jaz, tiro na cabeça, naquele estado que tu tivesse a oportunidade de ver, e um preso, ok, resolvido. Não, aí entrou a polícia investigativa, a Draco, e com tudo isso que o colega Madruga está falando aqui. E como eu digo, Rochelle, nós, a partir da primeira prisão em flagrante, nós, com todas as identificações desses outros 2 que estavam no veículo, representamos pela prisão preventiva do próprio preso, que já estava lá por outro processo, da prisão preventiva da moça que falava com ele, das 2 moças, no caso, que falavam com ele, que fizeram o push e que falavam diretamente com o preso, e prisão temporária, num primeiro momento, por 30 dias, dos outros 2 executores. Porque nós tínhamos que ter certeza, reconhecimentos e também materialidade que eles estavam juntos. Onde, nesse período, eles foram presos temporariamente, ficando à disposição da polícia para todas as apurações. E nesse tempo legal, acabou o indiciamento dos 6 participantes, que seriam 4 homens, sendo que um já estava preso, e as 2 mulheres que fizeram isso. Se quem leu todo o processo, aparece o nome de uma terceira mulher, que nunca existiu, como eu já falei aqui. Que era o preso se fazendo. Que estava dentro do presídio, que se passava por uma mulher. Preso esse, que até hoje ainda usa dessa artimanha para falar, para aplicar golpes na cidade, se passando por outras pessoas. O nome dessa pessoa que nunca existiu, se eu não me engano, era a Gabriele, né? Exatamente. Tá? A terceira mulher, que é a única que nós vamos dar o nome, é na verdade quem nunca existiu. E, na verdade era o preso. Você passando para envolver ele, né? E o que é nos muito deixa triste esse crime isso, de nossa. omissão, e o que causa muita tristeza, foi uma pessoa que, por ser usuária, não era ligada diretamente a uma organização criminosa, não era ligada a uma facção, mas devido ao seu uso, começou a ficar devendo, de pegar de um ou de outro traficante, ficou devendo R$2.000, ele entregou uma droga para ela vender, ela começou a vender, mas não conseguia pagar. Porque ela usava. Exatamente. Então ela não conseguia quitar a dívida. O jeito de quitar a dívida foi ela inventou uma história que ele ia receber envolveu uma pessoa que ajudava ela, achando que ia solucionar. E na verdade ela criou uma bola de neve, ceifou a vida de uma pessoa que... E ela acabou sendo presa também. E ela presa, que está até hoje ainda recolhida ao sistema prisional, como bem os outros. E, infelizmente, o preso que era para ter aquilo que não era para ter ocorrido morte, nunca, em momento algum, ficou preocupado. Ao contrário, ele disse em outros casos que teve, que por 1 hora a mais ele não teria matado, que é o caso do sequestro do empresário, dentre outros. Ou seja, para ele a vida de uma pessoa não interessa. É o carro roubado que ele perdeu, é o revólver que era roubado que ele perdeu, e o soldado dele ali que foi preso é descartável, ele já conseguiu outro. Consegue outro. Exatamente isso. Como nós dizemos hoje, nós toda hora lá comentamos, o mundo do crime, a pessoa que está na rua, que se acha que está grande, ele é descartável para o traficante e para o chefe da facção. Sempre tem ele foi preso, ele vai conseguir outro que vai ocupar o lugar. E o pessoal que se acha que está grande, é por 1 semana, 1 mês, ou ele acaba morto, ou ele acaba preso.
É o caminho, é o único caminho. Exatamente. Eu lembro das vezes que ele veio aqui, esse preso, né, para júri, né, júri popular, porque o envolvimento dele com homicídios, a taxa é enorme também. E ele sempre daquela maneira assim, ó, nos depoimentos deles é sempre assim, não tem mais nada a perder, querem botar para mim, a conta é minha. É sempre o mesmo discurso, Exatamente. né? A gente escuta isso. E não é só ele hoje, tem um outro preso também que faz o mesmo discurso, sim, né? Com certeza. Que eu acho que a organização criminosa acaba cooptando esses, né? Que seria a cabeça pensante que não pensa, realmente, e quando né? eles falam também assim, alguma característica muito forte da fronte, né? Sim, né? sim. A fronte para quem escuta, a fronte para o Estado, a fronte para o juiz, para a Não, polícia. e o gasto do Estado, gente, num júri popular de uma pessoa dessas, é um aparato gigante, eu sei porque eu acompanho. Pra gente entrar tem que fazer Exatamente. toda uma, né, a gente bota lá nome e tudo direitinho. Claro, eu sou muito conhecida já aqui, então por circular ali já me conhece. Mas outras pessoas que vêm de fora, se vem jornalista de fora, tem que fazer um cadastro dentro do fórum, porque a gente não pode ter nem acesso, porque ele é todo respaldado, assim, ó, é a brigada que tá ali, é vocês que estão ali, sabe, para depor e para tudo. Eu vejo o desperdício do dinheiro do Estado também nisso tudo, e esse cara segue fazendo um monte de coisa, né? Tá falando daquele agente fictício, né? Daquele personagem fictício chamado Estado, que na verdade é do bolso de cada um de nós. E como tu diz, né? Os dois com mais de 300 anos de cadeia. Exato. E coordenam grandes, né, organizações criminosas e se envolvendo em várias coisas, né? Ultimamente a gente vê vários casos aí. Exato. Ai, guris, olha, foi um prazer conversar com vocês. Espero contar com vocês para outras histórias, porque vocês têm muitas, né? Estão há muito tempo aí na polícia. E vamos seguir mantendo contato, que para mim é muito bom, assim, ó. Infelizmente a gente tem muito crime ainda para acontecer e para revelar e para falar, né? Mas eu espero contar sempre com vocês aqui. Não, você pode contar conosco. Como digo, tem várias histórias. Infelizmente, esperava não ter tantas histórias tristes assim para contar. Mas a nossa delegacia, como é hoje, uma do crime organizado, já sempre foi uma especializada, né, pela DEFREC. Foi uma linha de frente, desde o delegado Cristiano Rita, com todo o setor de investigação que temos lá, sempre atuante na rua, e vamos seguir trabalhando porque todos nós moramos na cidade, queremos uma cidade tranquila. E Bagé, como eu digo, além de todos esses crimes, é uma cidade tranquila. É uma cidade que tu sai na praça com a tua família, que tu toma um chimarrão, que tu leva teu filho, mas devido a esses agentes que às vezes não são lembrados, aos brigados que estão na rua diuturnamente, que colocam a cara à tapa e não são reconhecidos. A investigação da Polícia Civil, que em vários crimes que aconteceram agora há poucos, que não são normais na nossa cidade, onde a DEAN atuou no primeiro momento numa ação primordial, resolveu o caso, dentre outros. Então é isso que nos faz trabalhar, que nos faz todo dia acordar cedo sem saber se vamos voltar para casa, se vamos trabalhar em Bagé, se não vamos, para onde vamos ir. Mas nos deixa feliz em saber que o nosso amigo, o nosso filho, o nosso parente sai em Bagé, vai numa festa, vai numa praça, vai no mercado e vai voltar para Bagé, para a sua casa tranquilo. Isso que nos faz trabalhar e nos faz cada vez mais tentar coibir o crime na nossa cidade. É verdade. Agora eu ia brincar com ele e dizer assim, ia acordar cedo, mas não é o meu caso, que eu já acordei tarde, né? Mas sem saber a hora de voltar. É verdade. Né? E reforço aquilo que o colega Madruga falou aqui também, a respeito também, mandar um abraço para os nossos colegas lá, né? Exato, eles estão lá, da investigação. lá. Quando nós estamos aqui, eles estão trabalhando lá. Então, no outro flagrante, né? Isso eu aí. estava lá no meio de uma ocorrência, inclusive deu um flagrante junto à Polícia Federal agora, né? Entregamos lá, e o Guilherme já estava me ligando, já porque a gente tinha esse compromisso também. Os nossos colegas seguem trabalhando na delegacia, né? Um abraço também ao pessoal da BM, né? O pessoal que sempre está ombreando conosco. Até digo assim, ó, que Bagé é uma cidade diferenciada nesse sentido. É muito bom. Porque a polícia é unida no sentido de a PRF também trabalha muito com vocês, certamente, todas as forças de segurança também. Né? Deixar um abraço para todos eles aí. Muito obrigada. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.